Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, finalmente acabou a novela Treinador para o Flamengo. Depois da saída aí de Jorge Jesus, inesperada, na minha visão, ele não agiu muito corretamente, mas a gente tem que entender, a gente está num período. Quer dizer, tem que entender em termos. Também quem não entender está no seu direito, mas ele tem lá os seus motivos, idade, família. Mas a questão é que ele foi embora e o Flamengo saiu à caça aí de um treinador. E a procura do treinador acabou. Talvez não foi, talvez não, com certeza, não era o nome que a diretoria queria, mas foi um dos nomes que foi entrevistado, que é do espanhol, ex-auxiliar do Guardiola, trabalhou Barcelona, Bayern, Manchester, teve um trabalho lá na Liga dos Estados Unidos, que é o espanhol Domènech Torrent. Vai ser foda para falar esse nome, cada um vai falar de um jeito. Eu, como falo muito mais ou menos o nosso português abrasileirado, né? Que nem o português correto, original, que é lá de Portugal, eu falo direito, eu falo brasileiro aqui mais ou menos, né? Então eu vou falar treinador do Flamengo, que fica melhor e todo mundo vai entender. Então o Flamengo contratou ele, deve vir aí mais gente junto com ele, mais 1, 2, 3, quem for, mas foi contratado. Então é dessa contratação e eu vou falar aqui quem é o treinador, como ele pensa, o formato de jogo dele aqui, e algumas outras informações que eu tô vendo que parte da imprensa tem uma má vontade, está tendo uma má vontade. Eu não acredito que seja por ele só. Mas tem uma má vontade também com o Flamengo. Então aí tem duas má vontades. Uma por causa do clube. Tem muitos jornalistas que declaram que não gostam do Flamengo. É direito do cara. Como tem jornalistas que não gostam do Corinthians, que não gostam do Grêmio, que não gostam do Internacional. Cada um, até aí, nada demais. A gente sabe que tem parte da imprensa que é bairrista em relação a esse negócio de clube. E também, por um outro fato, tem parte da imprensa que é contra treinador estrangeiro aqui no país. Para eles não podia vir ninguém de fora, tem que dar chance só para o treinador do Brasil. Então tá tendo uma certa má vontade e algumas informações não são verdade e outras informações não são ditas. Não estão mentindo, mas também não dizem. Então estão levando a informação pelo caminho que quer, ou seja, não está sendo imparcial, está sendo parcial. Porque se está falando mal, ele vai procurar coisas para fortalecer o pensamento dele contra aquilo que está acontecendo. E tem outros que estão pegando informações para ficar a favor. Eu vou tentar aqui simplesmente passar as informações que eu pesquisei, beleza? Então vamos lá, meu amigo torcedor brasileiro, que também está acompanhando isso aí, porque isso aí é interessante. Esse assunto é interessante, que hoje quem está passando por isso é o Flamengo. Lá na frente, quem sabe, pode ser qualquer clube. Porque está se abrindo uma porta e está se abrindo um outro horizonte de algumas coisas que não aconteciam no Brasil, que estão acontecendo, e algumas realidades que não querem aceitar. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, diz lá o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo do seu time. Esse grupo, a gente vai fazer sorteios de alguns brindes, tem
caneca do Resenha, squeeze do Resenha, a gente tá providenciando camisa. Lá pra frente a gente vai providenciar também para sortear a camisa do seu time. A gente tá vendo isso, como é que a gente faz também. E quem quiser se tornar membro aqui do canal Resenha com Magalhães, ajudando o canal com uma contribuição que vai ter vantagens nesses sorteios, tem aí um sloganzinho, seja membro, você aciona aí, que aí explica como é que você se torna membro aqui do canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá. Primeiramente, o treinador que o Flamengo contratou, diferentemente do que eu estou vendo em vários canais, não é verdade que ele sempre foi auxiliar do Pepe Guardiola. Isso é mentira. Isso é mentira. Você pode entrar no Google e pesquisar sobre o cara que você vai ver o que eu estou falando. Então vamos lá. Primeiro, o atual técnico do Flamengo, que o Flamengo contratou, o espanhol, ele é ex-jogador de futebol. Ele não é um jornalista, amante de futebol, que está se aventurando como treinador. Ele não é um interessado no assunto, mas que nunca teve contato com a bola. Então ele é um ex-jogador de futebol. Bom? Não, foi médio. Mas temos grandes treinadores, maravilhosos treinadores, que foram jogadores de futebol bem fracos. Como também temos treinadores de futebol que nunca foram jogadores. Também temos. Mas por que eu estou falando que ele foi um ex-jogador de futebol? Porque eu estou vendo muito comentário de que ele não vai saber lidar com o vestiário. Então já cai por terra, porque ele já foi jogador de futebol. Tem um outro detalhe, no Flamengo, ele conhece 3 jogadores, que é o Rafinha, o Felipe Luiz e o Diego Alves. Ele já conhece. Inclusive, fala. Outro detalhe, ele, antes de o Flamengo pensar alguma coisa, o Flamengo já estava com o Jorge Jesus, ele já acompanhava o Flamengo por causa dos seus amigos, o Rafinha, o Felipe Luiz e o Diego Alves. Então ele acompanhava, tava lá, pô, os caras que eu conheço estão lá, pra coisa e tal. E como o Flamengo foi jogando e foi ganhando e chegou à final contra o Liverpool, lógico que vai chamar a atenção, porra, de todo mundo. E chamar do cara também. Ele foi dar uma olhada. Pô, o futebol brasileiro, final, pô, um treinador europeu lá, pô, com um monte de jogador aqui que trabalhou comigo, que eu conhecia. Então, o cara é ex-jogador de futebol, uma craque. Conhece vestiário, porque foi jogador de futebol. E um outro detalhe, quando ele se aposentou, quando ele parou de jogar, ele foi treinador na Espanha em clubes pequenos. A série, tipo, aqui no Brasil, a série C, uma série B. Ou seja, ele foi treinador. Foi conhecidão? Não. Mas foi treinador. Até que o Pepe Guardiola chamou ele para ir para a escola do Barcelona. O Pepe Guardiola puxou ele. E ele foi. Desde então, ele tá nessa batida. Então, e já tivemos vários declarações, e eu também pesquisando, que era ele que dava o treino, era ele que estava lá. Tem um outro detalhe que eu vejo um montão de jornalista que é contra ele vir falar, uma coisa é treinador, outra coisa auxiliar. Concordo. Mas vocês já viram na beira do campo, quase sempre, todos os treinadores, quando vai fazer uma substituição, ele conversa com o auxiliar. Ele troca uma ideia com o auxiliar. Se o auxiliar não soubesse porra nenhuma, ele não perguntava.
Tá início de conversa. Ele vai lá e pergunta. Pô, compadre, o cara ali, o auxiliar, tá lá anotando. Porque as anotações, quem tá fazendo não é o treinador, pô. Quem tá fazendo as anotações do que tá acontecendo é o auxiliar. Ele tá olhando o jogo, ele tá mapeando o jogo. Como é que vai falar que o auxiliar não sabe fazer leitura de jogo? Pô, tá de sacanagem. Isso é má vontade. Então, o cara é jogador de futebol, ele já treinou, antes de ser auxiliar do Guardiola, ele treinou alguns times, então ele tem experiência, pode ser muito, mas teve experiência. Depois foi pro Guardiola. Depois acompanhou o Guardiola para onde ele foi. Um outro detalhe. O cara trabalhou com a maioria dos melhores jogadores do planeta, porra. Ele tava no vestiário, ele trabalhou com o Messi, filho. Ele tava lá, cara. Ele trabalhou com uma porrada de jogador bom pra cacete. Com o Lan, trabalhou com um monte de gente, cara. Então, ele resolveu, agora há pouco, um pouco tempo aí, começar a seguir uma carreira solo. Pega o Guardiola e falou, vai lá para os Estados Unidos, que o clube que ele foi é tipo uma filial do Manchester City. Ele foi para lá, iniciou um trabalho, não foi muito bem no primeiro período, depois deu uma melhorada, e fez uma campanha lá boa, lá, a melhor que o clube fez, que não é um clube grande também lá, mas fez. E muita gente não falou, ele já tinha declarado que ele tinha interesse em vir para a América do Sul para treinar ou na Argentina ou no Brasil. Essa é a declaração dele. Então ele já estava olhando, ele sabe da rivalidade. Tem aí o aval do Pepe Guardiola. Porra, se o cara não levar em consideração o aval do Pepe Guardiola, esquece, filho. Esquece. É a mesma coisa? Ele é o Pepe Guardiola? Não. Se ele fosse o Pepe Guardiola, ele seria o treinador Pepe Guardiola, o auxiliar. Tá? Mas tem ali o aval, tem o aval dentro do clube do Rafinha, que conhece, que trabalhou com o cara. O Flamengo fez uma entrevista e gostou do que viu. Então, ele é um treinador pronto? Não. Ele é um cara que vai pegar uma coisa completamente diferente do que ele já viu. Ele imagina o que seja o Flamengo. Mas ele só vai saber o que é o Flamengo quando ele estiver na situação. É igual o Jorge Jesus, ele imaginava. Ele só sentiu o que era quando começou a treinar. Então ele imagina. Pode faltar algum tipo de experiência a ele para essa situação? Pode. Porque muitas das porradas que talvez os clubes onde ele estava, quem tomava era o Guardiola, óbvio, que era o treinador. Então isso pode ocasionar algum desconforto, mas faz parte do aprendizado. Mas o cara vem de uma escola, de um tempo, que ele jogou, ele trabalhou nos melhores de futebol. Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City. Porra! Quer estágio melhor? Qual é o treinador aqui do Brasil? Me diz aí. Eu quero que você me diga. Qual é o treinador aqui do Brasil que tem essa experiência com esses três clubes? Nenhum, filho. Nenhum. O que mais teve experiência com jogadores bons foi o Vanderlei Luxemburgo lá no Real Madrid. E fritaram ele depois. Pô, mas olha quanto tempo tem isso. Olha quanto tempo tem isso. Se tem algum treinador aqui que pode roncar alguma coisa, é o Luxemburgo. O restante, nenhum pode. Nenhum pode. Nenhum. Então, foi algumas coisas. Ponto. Óbvio. Ele vai dar certo? Ninguém sabe.
Se traz o Guardiola ia dar certo, a probabilidade é muito grande. Mas mesmo com o Guardiola, que para mim é o melhor treinador, você não pode dar 100%, cara. É futebol, cara. É futebol. Mas é óbvio. Você pegar o Pep Guardiola, é óbvio que a tendência é que dê certo. Desde que ele tenha peça para isso. Mas você não pode ter garantia de nada. O Flamengo pegou o Abelão, que é um medalhão, e não estava dando certo. Não estava dando certo. Tivemos outros treinadores medalhões aí, que deu certo num momento e não deu no outro. O Carille no Corinthians deu certo por um período, e no outro período já não deu certo. Então você falar, esse treinador vai dar certo, você não tem como falar. Não tem como falar. Então o Flamengo está fazendo uma aposta. Magalhães, mas ele não podia fazer uma aposta aqui no Brasil? Vou ser bem sincero, eu vou dar a minha opinião. Não. Aqui no Brasil, vou falar de novo para mim, o Renato Gaúcho, Rogério Ceni e o Sampaoli. Eu poderia colocar outros, poderia colocar o Oswaldo de Oliveira e poderia colocar o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, acho que ainda está muito cru, na minha opinião. Para o que o Flamengo pensa. O Fernando Diniz no São Paulo é uma aposta, porra. O Carille foi uma aposta. Todos os times fazem aposta. O Atlético Paranaense já fez um monte de aposta. O Grêmio já fez aposta. Todo clube faz aposta. E o Flamengo está fazendo uma aposta. Só que o Flamengo não está apostando num treinador brasileiro. O Flamengo quer apostar no treinador lá de fora. Por quê? Porque o Flamengo quer manter uma linha de jogo que aqui no Brasil nenhum treinador faz. O que tem aqui é parecido. O do Renato é parecido, o do Diniz é parecido. O que mais se assemelha é o do Sampaoli, e não é brasileiro. Sampaoli não é brasileiro, só para lembrar. Os outros são parecidos. Mas o que o Flamengo quer é manter uma dinâmica, uma vontade louca de pegar a bola, de ficar com a bola, de trabalhar a bola numa marcação alta. Ou seja, são coisas que na Europa, para alguns times, é muito comum e que aqui no Brasil dificilmente acontece. Está começando a mudar agora. Então o Flamengo quer manter uma linha porque os jogadores já estão acostumados assim. O Flamengo está seguindo uma linha que o Atlético Paranaense segue, de ter uma visão de jogo e seguir. Que o Corinthians fez por muito tempo, por mais que alguns não concordem, mas seguiu uma linha, Mano Menezes, Tite, Carille, e que deu certo e foi campeão. Seguiu uma linha, manteve uma linha e foi campeão. Chegou um determinado momento que não funcionou mais e quis mudar, mas por um período foi campeão. O Corinthians foi campeão, foi um dos maiores campeões da década. Então funcionou, porra. O Flamengo está procurando isso. Não conseguiu o que ele queria. Leonardo Jardim, Carvalhal, foi para um cara, foi dar chance a um cara. Se tivesse aqui no Brasil alguém com essas características e que tivesse um peso para suportar talvez as porradas, talvez o Flamengo fosse atrás. Mas por que não foi? Porque não tem. Os caras que tem estão empregados. O Flamengo não queria tirar o de ninguém. Tem lá o do Equador. Mas o Flamengo viu ele fazendo um bom trabalho lá, mas ele é muito novo. Muito novo. O Flamengo vai faltar experiência para ele. Magalhães, mas também vai faltar experiência lá o Domenech. Também. Só que eu acho que o Flamengo, contra a minha visão, com o que vem em volta. A declaração do Rafinha, que está no elenco, que é um dos líderes do evento, do elenco, a chancela do Guardiola, a conversa que se teve,
pessoal que está em volta dele, que ele já pediu para trazer, que são da escola do Barcelona, são da escola do Bayern de Munique. Então ele está se cercando com pessoas que trabalharam só na Europa. E como o Flamengo quer manter uma filosofia e um programa de trabalho, uma estrutura, uma visão de um futebol europeu e de uma estrutura de clube europeu, o Flamengo tinha que trazer uma comissão da Europa. Ah, ele tá se desfazendo dos brasileiros? Não, cara. É uma opção, porra. É uma opção. É uma opção. É modinha, igual o João Santana falou? Não, não é modinha. É uma opção, pô. Simplesmente uma opção. Nada mais que isso. Por que os treinadores aqui no Brasil estão putos? Os treinadores aqui no Brasil são ultrapassados, sim. Os medalhões aqui estão ultrapassados, sim. Se o Jorge Jesus não chega, não ia ter esse burburinho. Porque ia ter o Sampaoli, mas o Sampaoli chegou primeiro, mas não causou um boom. Quem causou o boom do treinador estrangeiro foi o Jorge Jesus, vamos ser bem sinceros, por causa do Flamengo e por causa dos títulos, pô. Então causou o boom. E você pega o restante, você vê que a grande maioria dos treinadores brasileiros não desaprenderam. Mas o que eles aprenderam já não ajuda tanto. Já não está ajudando tanto. Se não aparece o Jorge Jesus no Flamengo, o futebol brasileiro ia continuar aquele futebol chato, que eu reclamava e você reclamava, todo mundo reclamava do futebol chato. Que não vai ganhar uma Copa do Mundo nunca mais se continuar com futebol chato desse. Se continuar com futebol com o Tite implanta na seleção, não vai ganhar título mundial nunca mais, pô. Tem esse burburinho porque mudou. E muitos treinadores estão se atualizando. O João Santana falou, pô, tem que trazer esses caras para ensinar a gente então. Tem mesmo. Os treinadores brasileiros não vão lá para a Europa. Uma porrada de treinador, o Muricy Ramalho mesmo já foi lá para fora para andar por esses clubes, para ficar um tempo fazendo estágio, olhando como é que funciona. Uma porrada de treinador vai para a Europa para aprender, ou eu estou mentindo. Não é isso que acontece? Não pode treinador vai lá para fora para aprender? Vão, porra. O Flamengo está fazendo o caminho inverso. É uma aposta, lógico que é uma aposta. Pode dar certo como pode dar errado, porque é aposta. Você pode ganhar ou perder. Lógico, com qualquer outro treinador seria uma aposta. Só que dependendo do treinador, você ia apostar, mas garantido, você ia jogar mais as fichas. Óbvio. Exemplo, aqui no Brasil, se você coloca um Sampaoli, um Renato Gaúcho, seria uma aposta mais alta de que poderia dar certo. Mas também não era garantido que poderia dar certo. Correto? Mas é 100% de garantia? Não é. Agora você vai pegar quem? Quer ver outro detalhe? Eu vi um monte de jornalista falar, se o Jorge Jesus for, deixa o João de Deus. O João de Deus nunca foi técnico. O auxiliar do Jorge Jesus nunca foi técnico. E como é que esses mesmos repórteres que falaram do João de Deus diz que o novo treinador do Flamengo não vai dar certo? E eles queriam o João de Deus que nunca foi treinador. É incoerente. Então, eu não sei se vai dar certo, se não vai. Eu torço que dê. Mas a gente não tem. Não dá para falar. O cara é estudioso. Eu vi o jeito que ele joga. Ele gosta de marcação em cima. A formatação do jogo dele é muito parecida com a do Jorge Jesus. Muito parecida. Não é igual. Só que ele gosta de volume rápido. Partindo para dentro. Uma ocupação de espaço um pouco diferente do que o Jorge Jesus fazia, mas ele gosta de toque de bola, ele gosta que o time fique o tempo inteiro com a bola. Ele gosta muito de usar o goleiro, parecido com o que o Rogério Ceni faz no Fortaleza. Ele tem algumas características, lógico, diferente do Jorge Jesus. Só que o principal ele tem ocupação de espaço,
jogar dentro do campo do adversário o tempo inteiro, perdeu a bola, tomar a bola, buscar a bola, ficcionado o tempo inteiro em fazer gol. É isso que o Flamengo quer manter. E como não encontrou quem ele queria, ele fez uma aposta. Quem é dos treinadores novos aqui, talvez ia conseguir. Muito difícil. Porque não tem essa filosofia. Então o Flamengo está fazendo uma aposta, pode dar certo ou pode dar errado. Agora, você não pode falar, igual estão falando aí, que o cara não sabe porra nenhuma. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porra, o cara há 10 anos com o Pep Guardiola, passou em 3 gigantes. Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. O cara não sabe nada. O Pep Guardiola ia deixar um nulo, um Zé Ruela do lado dele, 10 anos. Vai dar certo? A gente não sabe. Mas é muito melhor você apostar num cara que foi auxiliar do Guardiola nesses 3 times que eu falei, do que você apostar num cara que, com todo respeito ao futebol brasileiro, mas que a experiência dele é na Série B de um regional, até numa Série A de um regional, dependendo do regional. Como é que tu vai fazer uma aposta dessa? Aí a pressão do Flamengo. Bom, pelo fato dele ser estrangeiro, a paciência com o estrangeiro é maior. Isso é óbvio. Então, meu amigo torcedor do Flamengo, espero que dê certo, que ele continue a jornada do Jorge Jesus e depois ele implante o formato dele, que ele também seja campeão. Agora, não é garantia, é aposta. Agora, nego, você não pode ficar mentindo. Você não pode ficar mentindo igual alguns estão, por causa que o cara não é brasileiro, por causa do Flamengo. Só dá notícia, só dá notícia. Essa contratação tem lados positivos e negativos. Qual vai prevalecer? A gente só vai saber com o tempo. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!